Olá, meus amados, a graça e a paz a todos. Boa tarde. Espero que todos tenham tido uma tarde, um dia abençoado e que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos, que Deus esteja no controle da vida de cada um e a tomada de decisão de cada um. Amém, irmãos? Irmãos, nessa tarde eu gostaria de estar conversando com vocês a respeito de um texto que está em Mateus 5. Ontem eu vi uma pregação em cima desse texto e que falou muito comigo, tocou muito ao meu espírito e realmente percebi que é uma necessidade muito grande a gente realmente tá ouvindo esse tipo de mensagem que foi pregada ontem, tá realmente tendo a sensibilidade para realmente nos sentir a dor do outro, nos colocar no lugar da outra pessoa, termos mais empatia, porque muitas pessoas elas pensam que simplesmente por estar passando por este momento, elas não têm responsabilidade com a vida do outro irmão, mas é muito pelo contrário. Nós que realmente somos cristãos e cremos em Jesus Cristo, nós realmente devemos sentir empatia pela dor do outro, saber realmente levar uma palavra de ânimo para as outras pessoas, ser canal realmente de bênção. Neste momento precisamos ser bocas abençoadoras na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? E como diz em Mateus 5, esse texto está logo após Mateus 4, quando Jesus sai da tentação, e no versículo 17 de Mateus 4, Jesus diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu, ou está próximo o reino dos céus. Ele já começa o seu ministério pregando o arrependimento. Então ele já começa falando de arrependimento, falando que nós precisamos nos arrepender. Mas aí logo no capítulo 5, Jesus Cristo ele começa a falar das bem-aventuranças. No Sermão do Monte, ele já começa a falar das bem-aventuranças. Aí no versículo 13, onde ele vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Né? Muitos pregadores eles podem usar esse texto, realmente como o pastor da igreja ontem disse, para inflar o ego das pessoas, para realmente engrandecer as pessoas, para colocar aquele crente para cima, para dizer para ele que ele é a luz e tem que brilhar, que ele é a pessoa mais importante da face da terra, me dizendo para essa pessoa que ela é realmente tudo o que Deus fez e algo extraordinário, que ele é uma luz que tem que brilhar. Tem uma piadinha que às vezes eu gosto de falar brincando com minha esposa que minha mãe me deu a luz, então eu vou brilhar. Eu nasci para brilhar, então eu vou brilhar. É algo muito arrogante às vezes que as pessoas acabam usando isso de forma muito arrogante, muito prepotente, né? Para se auto-engrandecer, se exaltar somente a si próprio. Mas aqui, como diz no texto, fala que nós somos o sal da terra. E qual que é o objetivo do sal? Qual que é a finalidade do sal? O sal ele tem como objetivo principal preservar um alimento. Não vou dizer assim, tem um costume antigo dos meus avós, dos pais da minha esposa também, dos avós dela, dos seus avós, eles tinham o hábito de salgar peixe ou salgar uma carne e colocar em um varal ou num pauzinho, numa forquilha e deixar ela ao sol secando, mas com sal. Então o sal tinha como objetivo de proteger aquela carne e manter aquela carne saborosa. É até possível você chegar onde tem uma carne secando ou um peixe, você ali arrancar um pedacinho e comer aquilo. Eu tinha muito hábito de fazer isso quando meu avô deixava a carne secando. Eu gostava de tirar um pedacinho e sair comendo até a gente ir para a roça. Ele também fazia muito isso. Então, o sal ele tem um objetivo principal de proteger o alimento. Então, nós víamos muito isso, as pessoas protegendo o seu alimento com o sal. E também o sal ele tem outra finalidade, é dar sabor aos alimentos. Hoje nós, quando vamos cozinhar ou fazer qualquer outro tipo de alimento, nós usamos muito sal. No churrasco, por exemplo, o tempero principal
é o sal. O astro da carne é o sal. Se não tiver sal na carne, a carne fica completamente sem sabor e intragável. Uma pessoa ela não vai gostar de comer uma carne sem sal. Ela vai ficar sem sabor. Ela não vai ter sabor nenhum. Então, quando Jesus Cristo fala que nós somos o sal da terra, que nós somos o sal da terra, nós somos este tempero, nós somos essas pessoas que fazem a diferença. O mundo pode não estar em um caos, um estado ainda pior do que poderia estar por causa das pessoas que ainda creem em Jesus Cristo, que ainda realmente falam do nome de Jesus Cristo e oram, se realmente se colocam diante do Senhor. Quando a gente fala de orar, pode estar orando em casa, no monte, no seu quarto, na cama, no banheiro, mas é realmente tirar um momento para falar com Deus. Você pode estar deitado, se você não pode levantar, você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar de joelhos, você pode orar em pé. O que importa para Deus não é a forma, não é como você está, mas sim a adoração em espírito, é o que Deus realmente se importa. É com o espírito, é com a alma da pessoa. O irmão da minha esposa, ele costuma dizer que uma pessoa ela pode estar no seu corpo completamente enfermo, mas se a sua alma, o seu espírito estiver curado, essa pessoa ela consegue engrandecer Deus de formas extraordinárias. E aquela dor no seu físico, na sua alma, a doença que ela tem em si, não vai minimizar quem é Deus, não vai minimizar Deus e nem os atos do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter em mente que é só Deus que pode realizar maravilhas em nossa vida. Muitas vezes nós falamos que queremos milagres, queremos mudança, mas a mudança ela só vem, o milagre ele só vem a partir do momento em que nos arrependemos e nos colocamos diante do Senhor Jesus Cristo. E é assim que deve ser, se a Bíblia nos chama de sal da terra. Se nós nos colocarmos diante do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos realmente ir falar do Evangelho, usar qualquer forma de meio de comunicação para estar pregando esta palavra, para estar levando esta palavra de salvação a outras pessoas, para levar esse tempero, esta palavra de ânimo, esta palavra que vai mudar e transformar realmente a vida de outras pessoas. O pastor da igreja aqui onde nós estamos frequentando, ele estava passando por momentos complicados, difíceis, mas não porque ele é uma pessoa fraca, porque ele não ora, não lê a Bíblia, mas porque os momentos, realmente, o tempo é um tempo muito difícil. São pessoas perdendo seus entes queridos, são pessoas sofrendo com depressão, são pessoas sofrendo com doenças em seus corpos, doenças na alma, doença na mente. Então, e muitas vezes sobrecarrega o pastor e ele tem que estar correndo para tudo quanto é lado. E nesse meio tempo, ele já fez 6 enterros, ele já participou de 6 funerais. Para a gente ver o quanto de pessoas que estão morrendo, irmãos. E nós realmente precisamos nos compadecer da dor das outras pessoas, mesmo que não sejam pessoas que estão na igreja, mesmo que não sejam cristãs, nós precisamos ter compaixão no coração e realmente levar uma palavra de ânimo para essas pessoas. Em vários lugares do país, milhares de pessoas já perderam seus entes queridos, pais enterrando seus filhos, filhos enterrando os pais. Infelizmente, irmãos, nós estamos sujeitos a tudo isso. Pode ser que os princípios da dores, pode ser que a palavra do Senhor esteja realmente se cumprindo, as profecias estejam se cumprindo e a volta de Cristo está mais próxima do que nós imaginamos. Mas não tira de nós a responsabilidade de não nos compadecer da dor de outra pessoa. Hoje mais cedo eu ouvi um áudio que a irmã falando, pedindo oração para que nós fosse orar com ela, que a dor era muito grande. Eu lembrei muito do momento em que eu perdi o meu irmão. A gente realmente, aquilo tirou o meu chão, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. E foi somente a palavra de Deus quem me fortaleceu. Fortaleceu a mim, as minhas irmãs, a minha mãe e o meu outro irmão.
foi a única coisa que nos deu força, que nos deu ânimo. E também os irmãos que estavam ao nosso redor, que nos trouxe palavras de ânimo, pessoas maravilhosas que sempre esteve ao nosso lado. Então nós precisamos, irmãos, realmente compadecer da dor do outro. Precisamos ser esse sal que sara realmente, que vai levar, que vai realmente levar uma palavra que vai sarar a dor daquela pessoa. Se ela não é cristã, irmãos, tenha sabedoria e leve uma palavra de ânimo para aquela pessoa, para que futuramente ela possa se converter ao Evangelho. E também a palavra ela fala que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Uma candeia ela não é acesa para colocar debaixo de um caixote e deixar ela escondida. Muitas pessoas pegam isso aqui simplesmente para se engrandecer, para falar que são melhores, para falar que são extraordinários. Mas, irmãos, nós devemos realmente olhar isso aqui com um olhar completamente diferente, sabendo que nem nós, a luz do Espírito Santo, a luz de Deus que faz a transformação, que leva a vida para outras pessoas. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 15, do versículo 15 ao 16, fala da terra de Zebulon e a terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os quais viviam na terra da sombra da morte, reinou uma luz. Então nós somos esta luz, irmãos. Nós somos esta luz. Nós somos esta luz que leva esperança. Nós somos esta luz que leva uma transformação de vida. Nós realmente precisamos, neste momento complicado, é um momento onde temos que viver em distanciamento, em isolamento social. Em muitos lugares já tem lockdown, tem toque de recolher, não pode sair até determinado horário. Mas nós temos celulares, temos computadores, temos inúmeros meios de estarmos perto de outra pessoa. Se não podemos ir visitar, nós podemos ligar para uma pessoa, podemos mandar mensagem. Nós temos inúmeras formas de estarmos perto de outras pessoas. E o principal, irmãos, é estar orando ao Senhor, buscando realmente intimidade com o Espírito Santo para que nós realmente possamos sempre fortalecer as outras pessoas e também nos fortalecer. Não adianta nada uma pessoa ela simplesmente fraca em si, em sua fé, ela querer levar uma palavra de ânimo para outra pessoa. Pode ser que as duas vão ficar ali chorando, se lamentando. Ou não, Deus pode até usar em sua misericórdia, pode até usar a pessoa e realmente haver um mover de Deus ali extraordinário. Mas, irmãos, nós realmente precisamos ser esta luz que leva uma transformação ao meio das trevas. Deus não nos chamou simplesmente para ficar no meio da igreja e ali no meio de quatro paredes, simplesmente falando que temos dom de falar línguas e isso e aquilo, e não levarmos o Evangelho, e não haver transformação em nós para pregar o Evangelho. Porque a Bíblia em si, ela não exalta nenhum dom, ela não exalta capacidades, mas ela exalta simplesmente a pregação do Evangelho através do poder do Espírito Santo. Poder que Deus nos reveste para que nós possamos fazer isso com autoridade e para que realmente a transformação na vida de outras pessoas aconteça. Então, que nós realmente possamos nos ter compaixão na vida de outras pessoas, saber o momento certo de ir, orar, fazer uma visita, estar realmente levando uma palavra de ânimo para essas pessoas e não simplesmente usar a palavra de Deus como desculpa para ficar quieto, simplesmente sem congregar, sem falar com ninguém. A palavra de Deus ela fala que nós precisamos congregar, realmente ter comunhão com os outros irmãos. E que isso realmente esteja no nosso coração, que esteja em nosso coração realmente a compaixão por vidas, irmãos. Não é simplesmente falar assim, foi mais um, acabou, nós ficamos livres de mais um criminoso ou qualquer outro tipo de pessoa. Não, é saber que alguém pode ter morrido sem conhecer o Evangelho. Que isso realmente venha cortar o nosso coração. Que isso venha realmente
doer em nós se nós tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho e não fizemos isso. Que caia sobre nós arrependimento, porque nós podemos ser cobrados pelo sangue daquela pessoa. Então, que nós tenhamos sempre a responsabilidade de falar do Evangelho, com compaixão, irmão. Não é simplesmente chegar e chamar a pessoa de pecador, que ele vai para o inferno. Não, é saber falar que realmente Deus veio para trazer vida, trazer transformação. E somente vai conquistar isso através do arrependimento, da transformação da sua vida e de mentes. Porque Deus, ele trabalha em nossa mente para que nós possamos realmente pregar o Evangelho com sabedoria. Amém, irmãos? Que essa palavra fique no coração de todos os irmãos, fique em nosso coração realmente, que nós precisamos ter compaixão das pessoas, realmente precisamos ter compaixão de vidas e saber que almas estão morrendo e muitas sem conhecer o Evangelho. E muitas dessas pessoas poderão viver eternamente separadas de Cristo. E Cristo não deseja isso. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para que essas pessoas não pereçam, nós precisamos falar do Evangelho, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos realmente ter compaixão de quem está sofrendo e sem conhecer o Evangelho. E também compaixão daqueles que conhecem o Evangelho e por algum motivo estão sofrendo. Precisamos começar a falar de Cristo, levar a palavra de ânimo. Amém? Que os irmãos fiquem com Deus, tenham um dia abençoado pelo Espírito Santo, que Deus conduza todo o resto do dia e à noite, que os irmãos possam ter um dia abençoado e uma noite de descanso abençoada pelo Senhor. Amém? Fiquem com Deus.